Olá, irmãos e amigos. Começamos hoje o primeiro dia dessa jornada abençoada de 10 dias de oração e 10 horas de jejum e oração. E que bom que você está separando esse tempo para ter esse momento com Deus. Esses 10 dias é uma oportunidade que todos nós temos para nos aproximar mais de Deus, para termos mais intimidade com Ele, conhecermos mais a palavra de Deus e para nos fortalecermos na fé e na esperança que nós temos em Cristo Jesus. O primeiro dia da nossa jornada tem como título aqui na nossa apostila, você pode ver aí na sua casa, onde você estiver na igreja, na página 6, Vencendo o Engano. E o texto ali em Apocalipse 22:14, Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Eu gostaria de, a este texto, acrescentar mais um texto, que está em Isaías, no capítulo 8, no versículo 16, que diz assim: resguarda o testemunho e sela a lei no coração dos meus discípulos. Aqui a palavra do Senhor, a palavra de Deus diz que a lei ela é como um selo. Há uma ordem aqui para que a lei seja selada no coração dos discípulos de Jesus. Queridos, a lei é um reflexo de um governo. As leis são reflexo de um governo. Nós temos as leis do nosso país. Se você for para outros países, você pode ter leis semelhantes, mas em muitos aspectos diferentes também, refletindo aquela cultura, aquele país, como as pessoas daquela região encaram as questões da vida, então formam as suas leis. A lei de Deus é um reflexo do caráter de Deus. A lição ela introduz esse tema falando sobre John Hus, que se deparou com algumas verdades da palavra de Deus, lá por volta do século XV, e devido à sua decisão de se firmar na palavra de Deus, ele sabia que a oposição se levantaria, que ele seria perseguido. E apenas 15 anos depois, ele estava entregando a sua vida por amor às verdades que ele conhecera na palavra de Deus. A lei de Deus ela tem sido afrontada e atacada desde o início. Isso começou lá no céu, por um anjo chamado Lúcifer, você conhece a história, que resolveu não acatar essas leis. Mas ele entendeu que por detrás dessas leis não havia um Deus de amor, que essas leis não refletiam o caráter de um Deus puro, santo e perfeito, mas que haveria nessas leis algo egoísta, algo talvez que não expressasse realmente o puro amor, haveria algum interesse da parte de Deus. Então ele espontaneamente, usando seu livre-arbítrio, decide atacar essas leis e o próprio autor delas, né, o próprio Deus. Nós conhecemos a história e sabemos que nós estamos aqui porque o inimigo de Deus resolveu afrontar a lei de Deus. E nós sabemos que toda afronta à lei de Deus se constitui em pecado, porque ao final nós estamos atacando o próprio Deus e nos rebelando contra ele. Infelizmente, o inimigo tem conseguido ao longo do tempo, dos séculos, colocar esta ideia no coração do ser humano, de se rebelar contra Deus, de se rebelar contra as leis de Deus. A ideia de que na cruz Jesus teria abolido essa lei. Queridos, nada mais errado do que isso. Nada mais
fantasioso do que isso. Como o autor da lei viria a morrer no lugar do ser humano, se tão somente para mudar a lei, ele pudesse abolir a lei. Para que fazer este sacrifício a fim de abolir uma lei que ele mesmo criou no início? Ou seja, como se Deus tivesse errado em criar a lei, então tivesse que vir morrer para abolir a lei que ele criou a princípio. Que Deus sábio é esse que faz uma lei que ele tem que vir aqui para morrer e abolir esta lei? É claro, queridos, que Deus não fez isso. Jesus não morreu para abolir a lei. Ele mesmo deixou isso muito claro em Mateus capítulo 5, versos 17 e 18, quando ele diz que ele não veio para abolir a lei e os profetas, ele não veio para abolir, ele veio para cumprir esta lei, nos mostrar como nós devemos guardar a lei de Deus. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus com seriedade, com amor no coração, nós vemos claramente que a lei de Deus ela nunca foi abolida, ela nunca foi alterada. Inclusive, a nossa lição aqui, na página 7 aí da nossa apostila, nos diz o seguinte, o comentário aqui, logo ali no início, no primeiro parágrafo, diz assim: quando o princípio do amor domina o coração, quando o homem é renovado segundo a imagem daquele que o criou, a promessa do novo concerto é cumprida, que está em Hebreus 10:16, uma citação do Antigo Testamento, lá do livro de Ezequiel. Imprimirei as minhas leis no coração deles e as escrevereis sobre a sua mente. Escreverei sobre a sua mente. Se a lei estiver escrita no coração, certamente ela moldará a vida. A obediência, nosso serviço e compromisso de amor é o verdadeiro sinal do discipulado. Que bonito isso, né? A promessa de Deus é que na nova aliança, a lei ela não está pregada na cruz. O que está pregado na cruz é o nosso escrito de dívida, o nosso pecado. A lei, por outro lado, ela é inscrita no nosso coração e o servo de Deus ele tem prazer em obedecer a lei. A lei não é um fardo, a lei não se torna algo penoso, a lei é algo que está no nosso coração, que nós amamos, porque nós amamos também o autor dessa lei. Nós também temos o desejo de servir e agradar a Deus obedecendo às suas leis. Isso não é maravilhoso? Que pensamento totalmente diferente daquele apresentado pelo inimigo, a fim de confundir as nossas mentes, de que a lei é um fardo, de que ela foi abolida na cruz do Calvário. Que bênção, né? Nós sermos aqui neste dia, vencermos o engano de Satanás, como é o título aí da nossa lição. Vencermos os engodos, as ilusões que Satanás procura colocar diante de nós. Eu gostaria de ler mais um trecho aqui da nossa apostila, no segundo parágrafo, que diz assim: Deus chama seu povo para estudar e restaurar a verdade que foi pisada e negligenciada. E na outra coluna, ali no último parágrafo, ainda na página 7, diz o seguinte: sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. Consequentemente, ele originou a falsidade de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar os mandamentos. Ele tem imposto ao mundo o engano de que Deus aboliu sua Constituição, lançou fora seu padrão moral e invalidou sua santa e perfeita lei. Caso houvesse feito isso, como teria sido terrível o custo para o céu?
Em vez de proclamar a abolição da lei, a cruz do Calvário proclama seu caráter imutável e eterno. Se a lei pudesse ser abolida e mantido o governo do céu e da terra e dos incontáveis mundos de Deus, Cristo não precisaria ter morrido. Veja que o raciocínio aqui, ele é perfeito, não é verdade? Como a gente disse a princípio, para que Jesus precisaria vir morrer? Para abolir a lei que ele criou a princípio. Isso não faz nenhum sentido, não é verdade? Por isso, queridos, nesse dia, nesse primeiro dia, o chamado à oração, que está aqui na página 7, nesse quadradinho, né, motivos de oração, é para que Deus nos ajude a honrá-lo por meio de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. Não quer você fazer isso hoje? Pedir a Deus que o ajude a ser fiel na guarda da lei de Deus? Se ele pediu, é porque o Espírito Santo vai nos capacitar para guardarmos a lei. A Bíblia ainda diz, lá no livro de Provérbios, que aquele que guarda a lei, este é feliz. Que maravilha, né? Temos paz no nosso coração por sabermos que estamos guardando a lei de Deus. E ainda mais 2 motivos para nós orarmos hoje. Pelos líderes da nossa igreja mundial e local e pelos nossos 5 amigos de oração. Então, a ação missionária escolha 5 amigos ou familiares que ainda não conhecem Jesus ou estão afastados da igreja e ore por eles todos os dias. Você aceita esse desafio? Orar por essas pessoas para que elas também conheçam a Deus, a sua lei e vivam esta vida de paz e obediência à lei de Deus? Se hoje esse é o seu desejo, eu vou convidar você nesse instante para nós fazermos uma oração, para que Deus nos ajude a sermos fiéis à sua lei e para que nós vivamos em obediência, em harmonia com Deus e com a sua palavra. Vamos orar nesse instante? Convido você aí onde você está a fechar seus olhos e falarmos com Deus. Grandioso Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de conhecer a Tua palavra e também a Tua lei. A Tua lei, Senhor, que nos ilumina, a Tua lei que nos mostra o caminho, a Tua lei, Senhor, que nunca foi Tua intenção abolir, pelo contrário. A lei que o Senhor sempre quis que estivesse no coração das Tuas criaturas, dos Teus filhos. Pedimos, ó Pai, que nesse dia, nesse instante, nesta hora, Teu Santo Espírito imprima as Tuas leis no nosso coração. Imprima em nós o desejo, a vontade de andar nos Teus caminhos. Não de seguir as nossas próprias leis e as nossas próprias regras, mas de seguir a Tua lei que é santa, que é perfeita, que é imutável e que é capaz de nos trazer vida e restaurar também o nosso coração. Por isso, ó Pai, abençoa os Teus filhos, nos ajuda a sermos livres desse engano de Satanás, de que a lei foi abolida e que não necessitamos mais observá-la, e que possa haver no nosso coração apenas o desejo de sermos cada vez mais obedientes ao Senhor, à Tua palavra. Não porque a lei possa nos salvar, mas porque nós amamos ao Senhor, que já nos salvou e entregou a vida por cada um de nós na cruz do Calvário. Pai, abençoa a Tua igreja na face da terra, os líderes da igreja mundial, que o Senhor dê sabedoria a esses homens, para que continuem conduzindo a igreja, não conforme as suas vontades, os seus desejos, mas segundo a vontade do Senhor. E Pai, toma os nossos amigos de oração também. Estamos orando a partir de agora por 5 amigos especiais, que queremos ver entregar a vida a Jesus ainda este ano, Pai, descendo das águas. Os incomode, prepara o coração deles para que nesses dias, Senhor, o Espírito Santo faça um milagre, uma obra, para que não passe esse ano sem que essas pessoas tomem uma decisão, desçam as águas
e sejam transformadas pelo Senhor. Toma a nossa igreja, a nossa família, esses momentos que se seguem, e obrigado, Senhor, por esse primeiro dia. Que Ele possa nos renovar e que ao final desses 10 dias saiamos ainda mais fortalecidos e próximos do Senhor. Fica conosco, Senhor, durante esse dia com as nossas atividades, guia-nos e nos abençoa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus te proteja nesse dia e amanhã estaremos aqui com o segundo tema, fortalecendo a nossa fé em Jesus. Não se esqueça de orar pelos seus amigos e de também passar para os outros a sua experiência que você está vivendo nesses 10 dias com Jesus, que seja uma bênção na sua vida e na vida da sua família, de todos que estiverem ao seu redor. Um grande abraço e até amanhã com a graça de Deus.